Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Vocês devem estar reparando que eu estou num cenário diferente do que eu costumo fazer os vídeos. É porque hoje a gente vai gravar mais uma conversa do nosso Aliteração Conversa com, né? E hoje a gente vai conversar com um dos escritores da editora Literação, que muito nos honra, e a gente vai falar um pouco sobre a vida dele como escritor e a obra dele que a gente editou na editora Literação. Trata-se do escritor Rafael Molinari, autor da obra Fragmentos de R. Fala, Rafael. Então, começa aí cumprimentando, dando boa noite, fazendo a abertura dos trabalhos. Bom, boa noite em primeiro lugar, caro Roman. Bom, agradeço pelo convite, por esse bate-papo, para a gente poder falar um pouco de literatura, falar um pouco da editora, falar um pouco do livro, do trabalho de editoração, e uma boa noite a quem estiver nos assistindo também. Quer dizer, independente do horário, né? A quem estiver nos assistindo, um olá. Exatamente, porque a gente não sabe. Aliás, as pessoas vão assistir em diversos horários, né? A gente tem uma coisa aqui no canal de uma assistência que ela é meio que perene, né? Os vídeos eles são assistidos com uma frequência. Então, por exemplo, uma semana depois que o vídeo foi para o ar, volta e meia ainda tem alguém que assiste, né? Então, não assiste todo mundo de uma vez. Isso é uma característica do nosso público, eu acho. Mas então, Rafael, vamos lá. O Rafael escritor, Rafael Molinari. O Fragmentos de R, que foi o livro que a gente editou aqui, ele é o seu primeiro livro publicado. Mas você já me disse, né, em conversas que a gente teve, que você tem muitas coisas escritas, que você, enfim, que você escreve bastante e já escreve há bastante tempo. Então eu queria primeiro perguntar para o Rafael o seguinte: o que virou a chave do Rafael escritor de gaveta para o Rafael que resolveu então publicar um livro, né? Porque agora, se você for ver, oficialmente, inclusive do ponto de vista burocrático, de festivais literários, essas coisas, você é um autor estreante, não importa quantas obras você já escreveu, porque para o mercado editorial conta o que você publicou, o que está no fundo da gaveta não conta, né? Então, para o universo do livro, conta o Rafael estreando na literatura com Fragmentos de R, que não é, pelo que eu entendi das nossas conversas, nem o primeiro texto que você escreveu, né? Então eu queria entender o que é que virou a chave aí do Rafael, que colocava tudo numa gaveta e agora resolveu jogar para o mundo, né? Começando. E por que também, já que não é o primeiro, por que começar por Fragmentos de R? Ah, bom, primeiro aí, duas boas perguntas. Bom, só para, vamos dizer assim, informar quem nos assistir, eu me dedico à escrita, assim, de uma maneira, eu vou chamar um pouco mais rigorosa, ou mais intensa. Isso já tem uns 20 anos, um pouco mais de 20 anos, na verdade. Se pudesse falar um pouco da trajetória, eu comecei escrevendo poesia. No final do ensino médio, a gente sempre chama de primeiros rabiscos, né? A gente faz uns rabiscos, guarda, joga fora, guarda. E foi uma trajetória um pouco até que em termos de tamanho. Assim, comecei escrevendo uns pequenos poemas, depois uns pequenos continhos, depois uns textos que a gente pode classificar como novelas, depois tentativa de um texto mais longo, aí uns não dão certo, e aí até chegar aos romances. Tem também tentativas de ensaios, textos teatrais, enfim, o desejo é bem amplo, digamos assim. Mas se eu pudesse dizer uma coisa, eu acho que importante ao longo desses anos é a percepção, são duas percepções. Eu diria que, em primeiro lugar, e o mais importante, um livro, no fundo, por mais que a gente tenha um desejo de escrever, satisfação em escrever, no fundo, ele só existe enquanto lido. No fundo, assim, uma obra ela precisa vir a público, né? A gente quer, no fundo, como eu posso dizer, escrever e reescrever, mas no fundo ela precisa vir a público. Se eu pudesse dizer em segundo lugar, então,
é a sensação, eu acho, quem se dedica à escrita, ou quem, no meu caso, assim, revisa muitos textos, a sensação de que a gente vai levar a vida inteira, às vezes, reescrevendo o mesmo texto. Então, chega um momento, eu acho que é preciso adquirir coragem, a gente revisa, a gente fala assim, olha, já faz alguns anos, no caso do Fragmentos foram alguns anos, assim, de 16 a 17 anos, mas desde os primeiros trechos, né? Mas aí a gente deixa na gaveta, retoma, bota na gaveta de novo, retoma. Mas essa percepção, assim, olha, se a gente nunca publicar um texto, e aí eu acho que é um ato de coragem também, assim, a gente tem coragem de mostrar, tem o desejo de mostrar, mas a coragem também de mostrar, que é o momento de receber as críticas também, né? A gente vê o que as pessoas vão achar ou não do livro. Mas eu acho que é a sensação de que se a gente não publicar esse livro, a gente nunca vai terminá-lo. Num certo sentido, eu acho que publicar é falar assim, ó, no fundo ele está pronto. Agora, no fundo, é a coragem de mostrá-lo para as pessoas. E aí eu diria um terceiro elemento, assim. No meu caso, quem escreve em muitos gêneros, se a gente não publicar um livro, a gente vai acumular muito material, e não vai conseguir se dedicar às outras coisas. Se eu pudesse falar assim, ó, publicar o Fragmentos de R, por estranho que pareça, eu acho que publicar um livro me permite me dedicar ao próximo. Eu diria que Entendi. essa é uma das questões, assim, principalmente a ideia de uma produção, ela precisa de etapas, digamos assim, senão eu ficaria a vida inteira reescrevendo os mesmos livros. É engraçado você falar isso, esse terceiro ponto que você colocou agora, porque assim, eu nas minhas reflexões sobre arte, né, eu sempre coloquei muito claro que a arte só se a arte ela tem alguns princípios, né, o processo artístico ele tem alguns princípios na sua produção, mesmo que mude com o tempo, óbvio, a gente sabe que cada artista tem um processo, tal, mas existem determinados princípios que existem, né? E existe um princípio que para mim termina por estruturar a obra artística, que é o princípio que eu chamo de legitimação, mas que a gente chama normalmente de fruição. Né? E por que eu chamo de legitimação? Porque, para mim, a obra só se legitima enquanto obra de arte quando alguém frui de alguma maneira. Então, eu chamo de princípio de legitimação. Para se legitimar enquanto arte, o troço precisa ser fruído por alguém. Então, se eu faço um desenho e ele fica lá na gaveta, não é arte. No momento em que alguém vê esse desenho, aí ganhou o caráter de legitimação enquanto obra de arte, né? E aí você falando isso, esse negócio de então tem que publicar um livro para... me parece, e se meu raciocínio não for muito estranho, me parece que o ato de publicar um livro bota na sua cabeça o seguinte, tá, então agora já está legitimado, beleza, posso esquecer, vai ter vida própria, vai andar pelas próprias pernas, eu posso começar a cuidar do outro, que ainda não está legitimado e ainda não consegue andar pelas próprias pernas. É mais ou menos isso ou viaje, a minha pequena alegoria é muito doida? Não, eu acho que é exatamente isso. E eu posso até retomar o complemento da pergunta anterior. Você perguntou por que justamente agora o Fragmentos de R? Um dos elementos, eu acho que na construção de um texto, é realmente também pensar, pelo menos eu penso nisso, assim, seja o poema, o conto, o romance, a novela, até que ponto esse texto ele está organizado internamente e até que ponto ele está pronto realmente para ser lido por outras pessoas. Então, um outro elemento aí para complementar a pergunta anterior está vinculado à legitimação à fruição. Dos textos que eu tinha em mãos, depois de revisar e pensar em mandar para a editora, o Fragmentos de R foi o texto que me parecia o mais bem acabado, vamos dizer assim, para ser levado a público. Então, assim, eu falo assim, esse está pronto para ser fruído, vamos dizer assim. Por mais que, isso eu volto a dizer, sempre existe um desejo de mudar uma coisinha aqui e ali, mas eu sei que esse desejo ele é um pouco, como dizer, racional e infinito. Mas na hora que a gente olha friamente, assim, não, ele está pronto para o público. Ou, como você falou assim, ele está pronto para ser fruído. E Uhum. talvez os outros ainda precisem de um retoque. É difícil definir quando ele está pronto para ser fruído, mas a gente, quem escreve também lê, né?
Então a gente fala assim, não, ele tá num ponto, ele pode ir para o público, ele pode ser lido. Ele tá, eu vou chamar assim, inteiro, ele está completo. E aí eu acho que realmente, e é isso para complementar, e é aí que ele existe, no fundo. No fundo Uhum, tem, eu acho que a literatura, as artes, por mais que tenha um caráter extremamente solitário, tem pessoas que escrevem em parceria, eu acho que tem produções de textos teatrais que são mais estão vinculadas a produções coletivas, mas ainda que tenha um caráter solitário, eu acho que o desejo mesmo, o verdadeiro desejo de todo mundo que cria é a ponte, é a comunicação. Então, no fundo, assim, é agora, na verdade, que ele está pronto, digamos assim. Não é quando a gente põe o ponto final, mas quando ele chega na mão de alguém. Agora, fala assim, agora você está pronto, o livro. é isso aí. Mas você falou que escreve já, sei lá, há 20 anos, né? Mais de 20 anos, enfim, que você. O que te levou a escrever? Por que essa necessidade de colocar, sei lá, sua experiência, seus desejos, seus anseios inconscientes, suas convicções políticas? Eu sei lá o que você coloca nos seus textos. Alguma coisa você coloca. Mas você transforma alguma coisa que pode ou não ser sua, mas que passa através de você, que você deixa pelo menos que te atravesse, para transformar em palavras. Por que? Então, essa pergunta ela tem duas questões. Primeira, por que ser uma pessoa que se deixa atravessar por qualquer coisa e busca essa concretização em alguma linguagem artística? Ou seja, por que ser artista? E por que a linguagem artística escolhida foi a linguagem das palavras, foi a literatura? Bom, são duas perguntas. Eu vou fazer a primeira. Eu acredito. Isso eu acredito realmente, assim, uma vez eu vi um. Só para responder, então, assim, acredito que o desejo, a necessidade, a vontade, por exemplo, no mundo da literatura, de brincar com as palavras, criar jogos, isso é algo comum. Uma vez eu vi um documentário com, eu acho que você deve conhecê-lo bem, Augusto Boal, no qual ele disse que para ele todo mundo é ator e atriz, mas poucas são as pessoas que se dedicam a serem atores ou atrizes profissionais. Eu acredito que no fundo todo mundo tem esse anseio, no fundo todo mundo brinca com as palavras, todo mundo cria pequenas narrativas, todo mundo gosta às vezes de contar uma piada ou contar um fato da vida. Mas poucas pessoas se dedicam realmente, vamos dizer assim, a escrever, a trabalhar, a remexer num certo texto para produzir, vamos dizer assim, um texto literário de caráter estético. Então eu vou dizer assim, primeiramente, eu acho que todos nós temos esses anseios de expressão, digamos assim. Talvez para quem vá para as artes, chega um momento da vida em que esse anseio é maior. Eu só posso dizer que surgiu a necessidade, e aí tem o gosto também pela leitura, pelas artes, mas surgiu essa necessidade de mostrar algo. Acho que todos nós, principalmente quando jovens, dependendo da formação, a gente gosta de desenhar, gosta de escrever, gosta de música. Eu vou falar que surgiu um anseio mais forte, digamos assim. Eu acho que talvez, aí é só uma hipótese, assim. Acho que em muitos casos esses anseios, seja para literatura, para música, desenho, pintura, eles acabam sendo abafados pela vida do trabalho, vamos dizer assim, pela rotina, pela vida cotidiana, e a gente acaba deixando de lado. Acho que em algumas pessoas isso permanece. Eu preciso continuar escrevendo, desenhando, compondo, fazendo vídeos. Então eu diria que o meu caso, em primeiro lugar, foi esse. A necessidade de expressão ela permaneceu ao longo da vida. E no caso específico da literatura, eu só posso responder porque antes da vontade de escrever, veio o gosto pela leitura. Então esse é um universo no qual eu sempre estive inserido, assim. Eu leio desde criança, e não só ler, assim, gostar de ler, mas gostar do objeto livro. Eu sempre gostei de ganhar livro, eu sempre gostei de cheirar um livro, de ter um livro novo. Eu acho que isso já criou, talvez, também assim, esse gosto pelo livro, pelo objeto físico. Eu acho que ele foi criando ao longo dos anos esse desejo, por um lado, como eu falei, de expressão, mas por outro, então eu quero criar um livro também. Eu gosto de livros, eu gosto disso. Eu quero participar, digamos assim, eu quero entrar nesse mundo, eu quero participar disso. Do que eu me lembro, assim, livros, gibis,
Eu tenho aqui também, por exemplo, histórias em quadrinhos, outros tipos de livros de arte, assim, esse objeto ele me atrai muito. Entendi. Você falou essa coisa. Primeiro, eu sempre fui defensor da ideia de que o impulso artístico é um impulso inerente ao ser humano, né? Porque esse desejo de transformar a experiência em algum símbolo estético, né? No sentido mais amplo e profundo da palavra, eu acho que aliás, eu acho que é a principal coisa que nos define enquanto humanos. Né? Eu não sou uma pessoa que acredito muito na chamada natureza humana, né? mas eu acho que existe uma característica do ser humano, né? Uma característica ontológica do humano, que é justamente esse desejo da expressão simbólica. Isso tem a ver com a plasticidade cerebral, enfim, né? Tem a ver com uma série de questões. Mas, como você disse, a vida acaba por sufocar isso em grande parte das pessoas. E em outras, não. E aí eu vou dar um exemplo muito, muito pessoal, né? Porque assim, eu tive uma educação extremamente libertária. Minha mãe é talvez a pessoa mais. Não, né? Minha mãe já faleceu, mas minha mãe talvez era a pessoa mais libertária que eu conheci na minha vida, né? Minha mãe era uma pessoa que educava a gente na base do diálogo, às vezes um diálogo mais ríspido, óbvio, né? Mas, mas um diálogo, conversa, muita conversa e tal. E eu lembro que quando eu decidi fazer teatro, né, aos 15 anos de idade, eu fazia um curso técnico, sabe essas coisas assim, tá? E eu falei para minha mãe, mãe, vou largar tudo para fazer teatro. E minha mãe falou, olha filho, eu só vou dizer para você o seguinte, pensa que todo adolescente tem essa coisa de ir para as artes, de se manifestar, né? Minha mãe é uma pessoa, uma militante política fervorosa, né? Então, todo adolescente tem essa coisa de arrumar algum canal de expressão e tal, então a arte atrai muito. Ela falou: vá fazer teatro, mas não largue as coisas que você está fazendo, porque se daqui a 2, 3 anos você vê que não é a sua, e minha mãe me conhecia, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e fui querer fazer teatro, né? Aí ela falou: se daqui a 2, 3 anos você vê que não é a sua, pelo menos você tem alguma coisa que você, né, está construindo. Eu falei: não, mãe, eu vou provar aquela coisa de adolescente, né? Vou provar para você que isso não é um sonho de adolescente. No final eu tinha razão, né? Eu tinha razão, porque eu segui carreira, enfim, segui, estudei e nunca mais parei de lidar com arte, né? Mas eu estou falando porque assim, eu acho que essa coisa do sufocar tem muito a ver com a maneira como a gente, principalmente com a maneira como a gente é criado durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, que geralmente é quando na adolescência, e é real, é quando esse impulso se manifesta de maneira mais efetiva, né? Porque o adolescente quer lutar contra o mundo, contra tudo e contra todos, né? Isso é característica dessa fase da vida. E eu acho que depende muito da maneira como a gente é criado. E no seu caso, o que você acha? Você acha que também aconteceu isso? Você acha que você também viveu esse ambiente propício a que esse impulso não morresse com a Nossa, fase adulta? eu posso dizer que foi um ambiente, nesse sentido, extremamente propício. Porque, primeiro, eu posso dizer assim, não só o gosto pelo livro, mas eu recebia livros de presente. Eu pedia também. Então, eu ganhava livros. Eu lembro que ganhei, assim, por exemplo, livros do Dia das Crianças, principalmente uma figura muito marcante na minha vida. Foi minha tia e madrinha já falecida, a gente chama na família a tia Dola. Ela me deu livros assim de Natal, Dia das Crianças, aniversário. Eu tenho alguns aqui até hoje, assim, por exemplo, Fábulas Italianas do Italo Calvino. Eu tinha 10 anos quando recebi. Ou O Médico e o Monstro do Robert Louis Stevenson, 9 anos. Então, recebendo esses livrinhos de presente que me marcaram, reli depois de mais velho.
Eu lembro que eu pedia gibi também em banca, eu gostava muito disso. Tem uma coisa, parece que me marcou até hoje, porque eu lembro das capas. Eu não tenho mais os livros, mas eu lembro das capas. Eles ficavam num supermercado, na verdade, numa gradinha no supermercado, tinha uma coleção da editora Melhoramentos, tinha 4 livros. Só mais velho fui entender, eu consegui 3, eu não sabia o que eram, mas eram versões reduzidas do Júlio César, do Shakespeare, da Ilíada, do Homero e da Odisseia do Homero. O que eu não tinha era uma versão do Romeu e Julieta. Então, assim, às vezes Eu tive, você teve essa eu tive essa do Romeu e Julieta aí. que é da editora Melhoramentos, salvo engano, da capa amarela. Eu lembro que eu guardei assim as capas verdes, azul, amarelo e vermelho. Isso me marcou muito, por exemplo, assim, esse tipo de contato. Então, isso eu acho que foi muito estimulante. Além disso, meus pais, eles sempre, como eu posso dizer, de uma maneira tranquila, sempre incentivaram estude, estude, estude. Então, eu sempre fui, num certo sentido, um aluno mais Caxias, como se diz. No ensino médio, um pouco mais bagunceiro, por um lado, então na relação com a escola, mas o hábito de ler permaneceu. E aí, quando eu resolvi decidir fazer a primeira faculdade, eu não terminei, foi Ciências Sociais, ninguém se opôs, na verdade, e depois falei, gente, vou abandonar as sociais e fazer filosofia. Também não houve nem assim, nesse sentido, minha família sempre apoiou muito. Desde que fosse o estudo, assim, isso é uma coisa que minha família sempre apoiou, estude, leia, e tem essa figura, eu posso dizer, da tia Dola, que ela realmente gostava de livros, tinha livros, lia muito, eu ainda tenho muitos livros dela aqui, e emprestava, incentivava a leitura. Então foi, nesse sentido, extremamente propício. Agora, só retomar uma questão anterior, o ambiente familiar foi propício. Mas eu acho que uma das questões também que abafam, como a gente falou assim, esse impulso que a gente tem, eu gosto muito dessa frase que a gente ouve dos pais numa certa fase da vida. Se você, vou fazer teatro, alguém fala assim, vou fazer música, vou fazer artes. Mas eu acho que em muitos casos, em muitas famílias, surge a pergunta, tudo bem, mas como que você vai ganhar dinheiro? Eu acho que o que É, abafa no meu, no meu, só para deixar claro que no meu caso essa frase não foi dita pela minha mãe, tá? não, Ela, imagina. em nenhum momento ela se pautava por isso, né? Eu estou falando da primeira conversa que a gente teve, mas a gente tinha várias conversas no decorrer, mas ela nunca se pautou sobre isso, nunca. Não, e eu imagino que não, como você falou, assim, mas eu imagino que uma coisa que às vezes nas famílias acaba também abafando esses impulsos é a questão da necessidade do dinheiro, e aí entram questões políticas, sociais, a gente sabe que, olha, você vai fazer teatro, vai fazer artes visuais, mas isso não dá o retorno. Então, acho que as famílias também já começam a empurrar os jovens ali, como eu posso dizer assim, você não quer fazer uma coisa mais séria, não? Como que você vai ganhar a vida? Então, acho que também a pouca valorização, às vezes, vamos dizer assim, do trabalho artístico e cultural, no fundo, abafa esses impulsos. A gente vai, não, fala assim, não, deixa eu fazer uma coisa mais séria para levar a vida, digamos. Então, acho que também tem um lado, às vezes, a educação propriamente instituída, ela não incentiva propriamente o desenvolvimento estético, digamos assim, e o mundo do trabalho, menos ainda. Eu acho que esses são 2 elementos também que abafam esses instintos, vamos dizer, esse impulso, e, num certo sentido, a gente tem que resistir, né? Para continuar E é, criando, produzindo. e é engraçado isso que você aponta, né? Porque existe um paradoxo muito grande nessa história, porque uma das indústrias mais ricas e mais poderosas das sociedades capitalistas contemporâneas é a indústria cultural. A indústria cultural é uma indústria poderosíssima e riquíssima. O que gera de riqueza a indústria cultural é um negócio, né? Que outra indústria, aí agora eu vou, que outra indústria, falando do que a gente está, essa entrevista aqui hoje vai ficar datada por causa disso que eu vou falar agora. Que outra indústria tem em um único produto, veja, um único produto, que vai ser a apresentação da Madonna no Rio de Janeiro, que outra indústria tem em um único produto um investimento de mais de 250 milhões de reais? Não tem, é uma indústria poderosíssima. E é paradoxal, porque é uma indústria poderosíssima
existem artistas que ganham muito dinheiro, e ainda existe no senso comum da nossa sociedade que ser artista é uma coisa que não dá dinheiro. Por quê? Porque 99% de quem se dedica a isso acaba tendo uma vida muito difícil do ponto de vista financeiro, porque está fora da indústria cultural, né? Eu acho que, no fundo, assim, na observação já veio a resposta. No fundo, a indústria cultural, assim, são produtos de massa também, né? Hoje em dia a gente fala de multidões, assim. Mas são pouquíssimas as pessoas que conseguem atingir esse patamar. Se a gente pensar no caso específico, por exemplo, do mercado editorial, vamos pensar no mercado editorial brasileiro. São pouquíssimas as pessoas que conseguem vender muitos livros, assim, produzir tiragens, sei lá, 15, 20. Se a gente pensar mesmo num país assim com mais de 200 milhões de habitantes, 20, 25 mil livros é um número muito grande, assim. Então, talvez tenha aquelas pessoas que consigam, mas, vamos dizer assim, aquele 1% ali que realmente consegue, vamos dizer assim, vender muito, ter muito retorno financeiro, mas a grande maioria das pessoas que se dedicam, eu acredito, seja o teatro, a música, a literatura, as artes visuais, elas têm que se dedicar a outras coisas também, né? E aí, É, eu, na verdade, tenho uma ideia. A gente poderia fazer uma conversa, um seminário de uma semana sobre isso, porque assim, eu tenho uma. Eu sou militante da cultura, além da questão de toda a produção, a cultura artística que eu faço, né, como criador mesmo, né, escritor, essas coisas. Eu sou militante da cultura, né? Eu participo de conselhos de cultura, de conferências de cultura, enfim, eu faço isso já há bastante tempo também. E eu tenho uma ideia muito clara sobre o que eu penso de como deveria ser a estrutura de política cultural no país, né? Eu tenho tem uma série de coisas aí que. Mas, para mim, a arte tinha que ser considerada bem público. Isso mataria a indústria cultural, obviamente, mas eu estou pouco me lixando para a indústria cultural, né? E não estou nem falando por causa de qualidade, tá? Não estou entrando no mérito de qualidade, não. Eu estou falando de meio de produção. Independentemente da coisa ser boa ou ruim, do ponto de vista estético, de conteúdo, temático, não estou entrando nesse mérito. O que eu questiono é a produção, é o modo de produção da indústria cultural, tá? Para mim, então, você quer matar a indústria cultural, e eu quero, a arte tem que ser considerada um bem público, e para mim, artista tinha que ser tudo funcionário público. Acabou. Sério mesmo, assim, pode parecer loucura, maluquice isso, mas eu tenho uma ideia muito bem estruturada sobre isso, né? Eu até de vez em quando falo isso em fóruns de cultura, as pessoas ficam meio assim, tal, porque eu falo, não, faz todo sentido você achar. Mas, enfim, o papo é longo, a gente vai mudar o rumo da conversa aqui, vamos voltar aqui para você. Então, você considera que o seu ambiente social como um todo, familiar e extrafamiliar, é, é, te, te, te deixou, pelo menos te deixou livre para continuar com esse impulso bastante vivo, né? E aí você falou que você fez faculdade de Ciências Sociais, não terminou, fez filosofia, mas aí você não deixou claro, você terminou filosofia, certo? terminei filosofia, isso. Então você é um filósofo, né? Sei lá, né? Sei lá. E é engraçado isso, né? Porque existe uma relação muito direta, né? E vários intelectuais já fizeram isso, né? Entre filosofia e arte. E eu estou falando isso porque, por exemplo, quando minha mãe também sempre foi, né? Eu estava falando dessa coisa da minha mãe e tal. Sempre fui uma pessoa que fazia muita questão que a gente estudasse, né? Minha mãe era professora de literatura, né? Ah, Então, assim, ela sempre fazia muita questão que a gente estudasse, enfim, essas coisas todas. E eu, quando decidi fazer teatro, falei, não, vou fazer teatro, eu fiz curso de teatro, esses cursos, né, mais básicos e tal, mas fui fazer faculdade de artes cênicas, né, fui fazer a faculdade de artes, quer dizer, tal. Depois, óbvio, estudei outras coisas, pedagogia, fui, né, mas aí já quando já era adulto, né,
E você foi estudar filosofia, e você não estudou, por exemplo, arte, você não estudou, né, naquele momento, naquele primeiro momento você não estudou, você foi fazer ciências sociais primeiro, quer dizer, você não foi fazer arte, não foi fazer letras, não foi fazer, você foi fazer ciências sociais. E podia até ter, não, sair, porque quero ir para a arte e tal, mas aí você foi fazer filosofia. E eu acho interessante, por quê? Porque existe existem vários intelectuais, né? E eu vou citar dois, pelo menos dois, um que é menos conhecido, e eu até gosto dele, mas acho ele muito metafísico demais para mim, é muita transcendência para mim. O outro é mais pé no chão, apesar de também ser um pensador mais. Um é um brasileiro chamado Huberto Roden, que fez uma relação muito interessante sobre filosofia e arte. Ele tem um livro chamado Filosofia da Arte, né, onde ele faz uma relação interessante entre filosofia e arte. E o outro é o Deleuze, né, que faz uma relação entre filosofia, ciência e arte, que é muito bacana também. Qual é a. Por quê? E aí eu vou fazer a pergunta: por quê? O já artista, porque se você escreve há tanto tempo, e se você tem esse estímulo desde pequeno, você já era, entre aspas, um artista e um escritor. Por que o artista Rafael optou por fazer filosofia? E essa pergunta vem para já fazer uma pergunta mais ampla. Qual a relação que você, que é um artista e é um filósofo, vê entre arte e filosofia? É. O porquê a filosofia, eu vou voltar à resposta, uma resposta anterior. Acho que ela vem também, como eu disse, a paixão pelos livros. Eu acho que todo mundo que gosta de ler, num certo sentido, acaba, como eu posso dizer, fazendo leituras indiferenciadas. Eu acho que quem gosta realmente de ler, num certo momento percebe que gosta de ler sobre tudo. Então, uma coisa assim, eu teve sempre esse desejo de me expressar por meio da escrita, mas eu lia romances, lia poesia, mas achava algum textinho de história, alguns textos iniciais sobre questões de política, sobre questões filosóficas, sobre questões estéticas. Então, eu vou falar que, num primeiro momento, o gosto pela leitura mais amplo, tinha um anseio político também, me levou para ciências sociais. Dentro do curso de sociais, eu me dei conta que, na verdade, eu era, pelo menos naquele momento da minha vida, uma pessoa muito mais teórica do que prática. O que me atraiu muito mais foram certos textos, eu vou chamar clássicos, assim, menos alguns textos mais técnicos da ciência política, do que alguns textos como a leitura do Hobbes, do Rousseau, do Platão, do Maquiavel. Eu vi que, no fundo, era mais essa minha seara, vamos dizer assim, a minha tendência, num certo momento, mais a leitura e a decifração dos textos do que uma militância, vou dizer assim, mais intensa. E dos textos que eu vi ali, continuava a paixão pela literatura, a escrita. Houve um momento em que a filosofia, pelo menos o desejo de conhecer, eu diria que ele foi mais intenso, mais absorvente. Mas é importante dizer que durante um bom período da minha vida, eu acreditei que eu conseguiria conciliar as duas atividades, vamos dizer assim. Eu vou continuar me dedicando à filosofia, continuar escrevendo e tentar conciliar as duas. Já respondo porque eu acho difícil. As duas, elas tomam muito tempo, na verdade, assim. Se a gente realmente quiser se aprofundar ou em uma ou em outra, precisa de uma dedicação muito grande, no meu entendimento. Mas tudo isso para falar assim, o gosto pela leitura em geral me levou para a filosofia. Mas isso não, como posso dizer? Mas estudava filosofia e nos finais de semana, no tempo vago, lia os contos do Cortázar, ia ler Borges, Dostoiévski, Kafka, a literatura estava lá acompanhando o tempo todo. E depois de um tempo, isso é mais recente agora, terminei bem recentemente, fiz letras também, né? Agora eu terminei o curso de letras. Agora, no caso específico da relação entre filosofia e arte, eu vou falar assim, eu não sei se eu tenho condições de falar sobre. Eu só posso falar de uma maneira mais específica da relação entre filosofia e literatura. E para mim há uma relação muito íntima mesmo. Eu acho que realmente assim, há aspectos literários nos textos filosóficos e aspectos filosóficos em textos literários. Eu, particularmente, eu gosto, por exemplo, de autores que têm
o que eu vou chamar de um traço literário mais forte. Alguns têm isso mais forte que outros. Se a gente pensar, quando eu fiz o curso de filosofia, eu fiz iniciação científica sobre Platão. Ele tem textos, no meu entendimento, mais literários que os textos do Aristóteles, por exemplo. Tem quem estude o aspecto dramático, o aspecto teatral dos diálogos do Platão. Eu gosto muito dos ensaios do Montaigne, que tem para mim alguns ensaios dele, tem até pequenas narrativas, pequenas histórias, assim, é quase como ler um livro de contos, por exemplo. E tem um outro autor do qual eu gosto muito, conheço pouco, mas do que eu li eu gostei muito, que é o Nietzsche, que tem textos também para mim, que tem uma grande força literária. Então, se eu fosse falar primeiro da relação entre filosofia e literatura, eu acho que muitos autores filosóficos, a busca pelo estilo literário, não só por apresentar uma ideia, mas por trabalhar o texto, para mim ela está presente nos textos da filosofia. No caso da literatura, eu vejo que é uma busca também em muitos autores e muitas autoras por trabalhar certas questões que são da filosofia de maneira filosófica. E aí outros dois autores pelos quais eu tenho uma admiração grande, que são o Sartre e o Camus. São dois autores do século XX que eles eram filósofos e escritores, né? Então o Camus escrevia, no certo sentido, ele produzia as obras em etapas, assim, ele dividia uma primeira fase, ó, vai ter um romance e um livro de ensaio e uma peça, depois um romance, um livro filosófico e uma peça. Então, para ele, se percebe, para o Camus, eu posso me expressar por meio da filosofia ou por meio da literatura. Para o Sartre, igualmente, né? Então, eu vou dizer assim, é uma relação muito, para mim, íntima, mas tem um lado meu que ainda vê, às vezes, uma pequena diferenciação. Assim, tem textos que realmente são filosóficos e textos que são realmente literários. Acho que a literatura pode abordar temas filosóficos e a filosofia ela faz um trabalho também com a linguagem. Mas eu ainda acho que são campos que têm, como eu posso dizer assim, elementos e características próprias. Assim, ainda vejo de uma maneira um pouco mais distinta. Tá, antes de eu falar o que eu penso sobre essa questão da literatura e da filosofia e da arte, eu quero abrir um parênteses para te fazer uma pergunta que é uma curiosidade de um diletante na filosofia, né? Eu costumo dizer que a filosofia, eu me permiti com a filosofia, eu sempre gostei muito de filosofia também, mas eu me permiti a liberdade do diletante. Eu sou apaixonado por filosofia, não preciso ter rigor nenhum, porque eu não sou estudioso da área, não sou nada da área, então eu me permito brincar apaixonadamente com a filosofia. Mas eu tenho uma curiosidade. Reza, reza uma lenda, e aí eu queria que você dissesse se isso é real, obviamente, talvez seja uma história, né? Mas se isso é discutido seriamente ou é debatido seriamente nas cadeiras acadêmicas da filosofia, ou isso é uma grande bobagem, tá? Há quem diga, reza a lenda, que Platão era um excelente escritor, né? E que os únicos registros da vida de Sócrates que nos chegaram através de Platão. Isso. Então, há quem diga que Sócrates, na verdade, é um personagem de Platão, que talvez Sócrates nem tenha existido, mas Platão é que nos dá Sócrates na sua literatura. E aí, é doideira demais isso? Isso é debatido mesmo, e tem textos que tratam da questão. Como eu vou falar até onde eu sei de algumas informações, assim, é um pequeno desvio. Até onde eu vi, assim, há realmente registros da vida dessa figura do Sócrates, então há registros, não é somente uma criação literária do Platão, realmente existiu um Sócrates que caminhou pelas ruas de Atenas e de alguns outros lugares ali por perto. Há outros registros também, há pequenos registros do Xenofonte, de outros discípulos do Sócrates. Mas a grande questão, essa é uma questão realmente debatida na filosofia, é se é possível a gente ter acesso ou não ao pensamento, vamos dizer assim, ou às ideias do Sócrates. A ideia mais difundida é que não, na verdade. Assim, o que a gente tem sempre vai ser o Sócrates do Platão ou Sócrates do Xenofonte. As ideias, propriamente falando, do Sócrates, como ele só transmitiu o conhecimento dele, ou as dúvidas, diga-se de passagem, né, por meio da oralidade, a gente não tem esse registro. Então, assim, o pensamento propriamente dito do Sócrates, a esse pensamento a gente não tem acesso.
mas ao Sócrates, essa figura construída e apresentada pelo Platão, a isso a gente tem acesso, e mesmo na obra do Platão, esse Sócrates ele vai apresentar umas ideias num texto tardio, ele vai se retificar ou se corrigir, ele não é uma figura, digamos assim, unívoca, vamos dizer, é uma figura Hum. múltipla. Tá, fechando parênteses e voltando, o que a gente estava falando sobre filosofia e arte e tal, eu vou fazer uma alegoria também muito impertinente. Para mim, a filosofia e a arte são duas filhas gêmeas da vida. Duas filhas gêmeas, elas são gêmeas. Só que uma é um pouco mais centrada, mais séria, né? A outra é mais atrevida, mais escrachada, mais, né? A filha cordata da vida seria a filosofia, a filha escrachada a arte. Né? Mas para mim as duas são duas filhas gêmeas da vida. Não sei, eu tenho essa imagem de que a filosofia e a arte são coisas que vêm do mesmo lugar. Não tem jeito, elas vêm do mesmo lugar. Na verdade, assim, é como eu disse, assim, eu vejo dessa maneira, eu, no fundo, para mim, vou falar literatura, sempre que a gente pensa em literatura, pensar nas artes de uma maneira geral. Uhum. Né? Eu vejo a filosofia, a literatura como filhas, como irmãs gêmeas. Talvez a diferença. Outro dia, às vezes eu penso sobre isso, até quando eu tento escrever alguns textos mais literários ou mais ensaísticos, é o modo de lidar. Assim, às vezes as questões são as mesmas, mas a maneira é um pouco diferente. Se eu pudesse dar para mim assim, um modo como eu vejo, se a gente pensar num tema, esse é um tema que me interessa, ele aparece um pouquinho no Fragmentos, em outros textos ele aparece de maneira mais evidente. O tema que me interessa, por exemplo, é o tema da loucura, por exemplo. Ou quando uma pessoa tem uma relação diferente com o real, com a realidade, ou com a noção de identidade, por exemplo. Se fosse assim, para mim, a filosofia ela vai criar conceitos para tentar trabalhar essa questão, ela vai tentar produzir para a gente um discurso mais encadeado, como se fosse né, a filha mais rigorosa, mais cordata. Então, falar um pouco sobre a loucura, digamos assim, para que a gente possa entender esse tema. Para mim, a literatura ela não está buscando tanto que a gente entenda racionalmente, por exemplo, o tema da loucura, mas que a gente experiencie, a gente tenha experiência desse tema. Para mim, então, se fosse trabalhar literariamente esse tema da loucura, você já faz um texto que tem, de alguma maneira, um caráter de loucura, vamos dizer assim. Quando a gente lê, a gente sente um pouco aquilo. Eu acho que um bom exemplo é um autor pelo qual eu sei que você também, do qual você gosta muito, que é o Samuel Beckett, por exemplo. Nos textos dele, num certo sentido, a gente entra numa espécie de euforia, ou de loucura, ou de delírios que são característicos dos personagens. Então, para mim, seria essa a diferença. E na literatura, a gente às vezes acaba experimentando aquela ideia, na filosofia, a gente tenta compreendê-la, vamos dizer assim, a gente dá voltas ao redor da ideia de loucura, de solidão. Na literatura, a gente mergulha e sai, né? Eu acho que também essa é a grande vantagem da arte, se a gente pensar nesse tema, né? A gente pode mergulhar na loucura e depois voltar para casa, vamos dizer assim. Tomar um café, é verdade. Na verdade eu falei que a filosofia é a filha cordata, mas depois eu lembrei que o Nietzsche acaba com essa minha teoria, né? Porque a filosofia do Nietzsche não tem nada de cordata, né? Ela é dois pés no peito e acabou. Ela dá dois pés, né? Enfim. Mas, então agora, depois desse papo todo sobre filosofia e literatura, o que você vê de literatura, o que você vê de filosofia na sua obra literária? Boa pergunta. Bom, como eu falei assim, na resposta anterior, eu posso dizer que eu vejo alguns temas que eles poderiam ser trabalhados filosoficamente. Eu tento trabalhá-los na literatura. Um desses temas, eu vou falar alguns que me interessam muito. Eu sei que nem sempre são temas muito agradáveis, mas às vezes o tema, como eu falo de uma maneira mais ampla, assim, da loucura, ou de uma percepção do que é ou não é o real, quem sou eu, uma memória que falha. Isso está presente em outros textos, em prosa, por exemplo. Um outro tema que eu vou dizer, eu acredito que seja um tema filosófico também, é o tema da comunicação humana, vamos dizer assim, das possibilidades e impossibilidades do uso da linguagem.
até que ponto a gente pode se comunicar ou não com outras pessoas, até que ponto a gente é ou não é entendido ou entendida por outras pessoas, até que ponto a gente consegue se compreender também, vamos dizer. Outra questão que me interessa é a noção do que é essa coisa que a gente chama de subjetividade ou identidade, o que é a formação do sujeito. Isso, para mim, é um tema filosófico, também da psicanálise, da psicologia. Esse tema, por exemplo, o que constitui, o que caracteriza uma pessoa, um sujeito, o que nos forma, ele é um tema, eu acredito, é um tema filosófico, mas que eu procuro abordar em alguns textos literários. Então, eu diria assim, o tema, para mim, alguns dos meus temas, eu diria que eles são do campo da filosofia e de outras áreas das ciências humanas. Mas aí eu vou abordá-los de maneira literária mesmo. Pensando naquilo que, só para completar, pensando nessa ideia de que, para mim, nesse trabalho com a linguagem, é mais interessante, às vezes, a gente ter a sensação da loucura ou da solidão do que propriamente falar sobre. Entendi, entendi. Então, para a gente encerrar essa conversa sobre o Rafael e começar a falar sobre o livro, uma última questão. Você falou que você escreve, enfim, tem muita coisa escrita, né? Que começou escrevendo poemas lá atrás e tal. Qual é o gênero literário preferido do escritor Rafael? Com qual ele se identifica mais? Você escreve em todos os gêneros? Você escreve poesia, você escreve conto, você escreve. Eu estou falando dos gêneros que você citou aqui durante a nossa conversa, tá? Você citou ensaio, você citou poesia, você citou conto, né? Você citou teatro, texto teatral. Você escreve tudo isso porque são gêneros diferentes, né? Tem estruturas de operação literária diferentes, né? Tem dinâmicas literárias diferentes. Você escreve tudo isso, se você escreve tudo isso, com o qual você se sente mais confortável, enfim, qual você acha mais legal, como é que você lida com esses diferentes gêneros literários? Bom, a primeira coisa, também, é dizer assim, eu acho que quem se propõe a escrever em diversos gêneros, eu sei que hoje em dia, quando a gente fala em gêneros literários, há uma mistura também, né? A gente sabe que existem poemas em prosa, prosa poética, textos dramáticos que são poéticos, textos ensaísticos que têm um caráter literário, mas eu tento achar métodos ou maneiras, vamos dizer assim, peculiares. Assim, quando eu escrevo, vou produzir um poema, eu tento seguir de uma certa linha, digamos assim. Escrever um conto segue uma linha, escrever um romance pensa em outras questões, digamos assim. Senão fica uma confusão muito grande também, né? O propósito já é um pouco, né, um pouco desmesurado. Pudesse falar, como eu posso dizer assim, não sei se é uma identificação maior, até um certo conforto maior, mas há um gênero que eu vou dizer assim, me dá uma liberdade maior, me permite mais coisas, que é o romance. E aí eu tenho que dizer de novo assim, isso tem a ver com essa busca de métodos para cada gênero. Então, a minha escrita, quando eu vou produzir poesia, tem uma busca por um certo tipo de poesia visual, um certo vocabulário específico, tem um tipo de construção já que eu fui adquirindo ao longo dos anos. E isso dá um grau, digamos assim, há um certo grau de liberdade nesse método. Quando eu escrevo um conto, para mim é muito importante, na hora de escrever uma narrativa curta, que o final, que o horizonte, vamos dizer assim, aonde vai esse conto, para onde ele está indo, eu já preciso ter isso em mente. Isso me ajuda a seguir, digamos assim. Senão eu me perco. No caso do romance, como eu posso dizer assim, por ser materialmente falando assim, a gente fala de livros maiores, pelo menos quando eu escrevo, isso me dá uma liberdade maior. Então, eu não sei se seria mais afinidade ou mais conforto, mas eu me permito colocar coisas num romance que não aparecem na poesia, não aparecem nos contos, não aparecem nos ensaios. Eu me permito, eu não sei se, enfim, me permito mais experimentar mais no romance. Eu tenho menos medo, às vezes, assim, de certas coisas. Eu faço coisas num poema, eu falo assim, não, vai devagar. Eu faço num conto. Num romance, eu vou a rédeas soltas, como se diz. Você fala assim, eu vou colocar isso, se não ficar bom, tira, reformula. Mas, para mim, o grau de liberdade maior na hora de produção está no romance. Então,
talvez o romance eu tenha essa liberdade maior, porque eu me permito, às vezes, fazer um capítulo que talvez não se encaixe totalmente no romance, mas pelo tamanho é permitido, vamos dizer assim. Eu uso a liberdade para fazer certas experimentações no romance. Entendi. E você acha que isso é em virtude do romance ser, por ser uma narrativa mais longa, né, a necessidade de fechar um mínimo de universo de verossimilhança na narrativa não é tão premente, né? Quer dizer, você, você tem um caminho mais longo a percorrer, então talvez os desvios sejam mais permitidos. Quando o caminho é muito curto, se você desvia, você vai para outro lugar. Você não Isso. vai. É isso. É isso, é nesse sentido, assim, eu não faço poemas longos, por exemplo. São poemas curtos, então, num certo sentido, a estrutura do poema está fechada. Alguns são visuais, já fiz alguns poemas digitais. Alguns eles têm que ocupar, onde assim, espaço de uma página ou de uma tela, digamos assim. Então, para a produção de um poema, eu crio muitas regras, num certo sentido, são limitações. Na produção de um conto, mesmo que tenha um certo grau de liberdade, aquele desfecho está pronto. Então, aqueles pequenos, os trechos iniciais, e a gente sabe que um conto, a gente está falando da arte da concisão também, né? Os trechos iniciais a gente já está caminhando para o desfecho. Mas como leitor de romance também, assim, eu vejo que o romance ele permite. Eu gosto de uns romances mais longos. Assim, a gente pega um Dom Quixote, por exemplo. O Cervantes ele coloca no meio da narrativa uma novela. Você pode retirar aquele livro. Eu já vi edições dessa novela em livrarias. Então, no meio de um livro, a história do Dom Quixote do Sancho Panza, ele bota alguém contando uma história. Ou seja, ele se permitiu colocar um livro dentro do livro, por exemplo. Ou em livros como, sei lá, eu gosto muito do Thomas Mann também. A gente percebe que ele dedica parágrafos. Se você pega o Dr. Fausto, a fazer pequenos ensaios, observações sobre peças do Beethoven. Aquilo não está propriamente dentro, assim, a gente sabe no fundo que o Thomas Mann se permitiu colocar partes, vamos dizer assim, o conhecimento dele sobre música, sobre elementos da cultura, da história alemã, e colocou nesses trabalhos maiores, digamos assim. Eu só posso dizer assim, quanto maior o trabalho, eu acho, mais ele permite a inserção de experimentos, textos ensaísticos, outros gêneros também. Então, para mim, o romance permite isso. Não que os gêneros não pudessem permitir, mas para mim é o romance, digamos. Eu vou falar da minha experiência, né? E é muito engraçado, né, que a gente, sei lá, pode considerar esse tipo de hibridismo, vamos dizer assim, né, uma coisa mais contemporânea, mas isso existe desde a Grécia, né? A comédia antiga grega já tinha parte lá que o autor suspendia a narrativa, né? Suspendia a ação da peça para inserir uma palavra que era dele. Aqui é o autor falando, né? Então assim, você citou o próprio Cervantes, né? Que não é contemporâneo, enfim, né? Então, assim, isso é muito mais antigo na literatura. Aliás, eu acho que não é que isso é mais antigo. A divisão fixa e rígida de gêneros é que é uma coisa mais para cá, é uma coisa mais atualizada, né? Assim, nessa sociedade, talvez, e aí é uma especulação que eu estou fazendo agora, nunca refleti sobre isso. Talvez numa tentativa de transformar a literatura em mercadoria típica da produção capitalista, enfim. Mas isso também é outra conversa para outro seminário de mais uma semana. Vamos então começar a falar dele, né? Fragmentos de R, o livro que você editou aqui com a gente e que já quero dizer de antemão que foi uma alegria, uma honra e um prazer trabalhar na editoração desse livro. Né, do seu livro. Eu acho que o seu livro foi uma grata surpresa para nós aqui da editora. Então vamos começar a falar um pouco dele. E eu quero começar a falar dele, e eu vou tentar aqui falar dele com dois cuidados. O primeiro de não dar spoiler do livro, porque eu acho que existem coisas do livro que são muito importantes de serem lidas de surpresa, né?
E segundo, porque eu pretendo também fazer uma resenha do livro aqui no canal. Então, tentando também guardar um pouco de material para resenha, né? Sem, com isso, claro, prender a nossa conversa aqui, porque eu acho que tem muita coisa interessante para falar do livro. Mas, pegando o assunto do hibridismo, né? E você chegou a mencionar experiências de poesia visual que você fez e tal, né? O Fragmentos de R é um livro extremamente visual também, né? Ele tem um capítulo que é uma imagem, ele tem estruturações textuais de tamanho de fonte diferente, de texto em duas colunas, de página vazia, texto só no final da página, enfim. Ele tem desenhos estruturais, e eu estou chamando de desenhos estruturais porque é isso. São formas que remetem, né, aliás, são estruturas narrativas que remetem a uma imagem. Né? Não só o capítulo que é efetivamente uma imagem, mas mesmo os capítulos que são totalmente escritos, as diferenças de fontes, de tamanho, a distribuição do texto na folha e tal, dá um aspecto visual muito forte para o livro. Fala um pouco sobre esse aspecto visual do livro. Bom, de novo, eu acho que isso tem a ver, voltando, com o início da minha prática de escrita, vou falar assim, mais rigorosa. Eu comecei pela poesia. E desde o começo já houve um impulso, talvez as leituras do final do ensino médio, um gosto já de conhecer alguns museus, às vezes um gosto pelo desenho também, antes eu desenhava mais, mas de fazer algumas poesias já com aspecto visual. Então, desde que eu comecei a me dedicar à poesia, a gente fala assim de uma maneira geral poesia concreta, mas alguns poemas em especial do Augusto de Campos me chamaram a atenção. E eu acho que desde que eu comecei, então, a me dedicar à produção de textos, a busca por um tipo de fonte, um tipo de letra, vamos dizer assim, uma diagramação específica, olha, essa palavra vem aqui no canto da página, pensar até na virada, isso já estava ali desde o começo. E aí, ao longo da minha prática, vamos dizer, ao longo desses anos, ao longo de algumas leituras também, eu sei que isso já existe em alguns autores, eu me dei conta, ou senti essa falta também, de uma presença maior desses aspectos visuais nos textos em prosa. Eu reparei assim, era uma busca minha, e eu percebi que não há muito disso também. E aí eu percebi que fazia sentido criar textos com esse aspecto visual. É uma maneira de dar um sentido a mais a um texto, sempre que não seja arbitrário, obviamente. Então eu diria que está vinculado já à minha busca inicial com poesia. Isso está dentro dos contos, está dentro dos textos novelísticos, está dentro dos romances. A ideia, no fundo, hoje é trazer esses aspectos. Eu diria que eles estavam mais restritos ao mundo da poesia, também ao mundo da prosa. Mas isso eu vou ser muito sincero, Romance, assim, isso se deu de maneira espontânea, não foi propriamente um dia, surgiu como um projeto. No meio da escrita, esses aspectos faziam parte, vamos dizer, do processo de produção. Eu já pensava num capítulo, depois falava assim, não, uma letrinha menorzinha que dá mais sentido a esse texto. E aí separava, assim, não, aqui uma letra maior, ou se mudar esse tipo de fonte, tem mais a ver com esse conteúdo. E aí isso tá, para mim, pelo menos hoje em dia faz parte, assim, vou dizer assim, vou usar esse termo assim, natural, seja na escrita de poesia, de conto ou de romance, novela, esses aspectos visuais estão presentes. Mas eu senti que precisava, ainda sinto que precisa, seria interessante, que tenha uma presença maior de aspectos visuais nos textos em prosa também. Entendi. Porque o Fragmentos de R ele tem essa presença visual, ela não só é marcante em quantidade, né? Você tem muito disso durante todo o desenrolar da narrativa do livro, como em matéria de qualidade, você tem uma diversidade e uma relação desses elementos visuais com a narrativa da história, vamos dizer assim, que são muito fortes, né? Então, eu diria que o Fragmentos de R, ele tem realmente, ele talvez realmente precisasse ter essas questões visuais. Mas aí eu quero te fazer uma provocação, rapidinha, assim. Por que não ser artista visual, então, e ser escritor?
Aí de novo, eu só posso, voltando para a resposta da divisão entre a filosofia e a literatura, eu só posso responder da seguinte maneira: eu acho que tem buscas, elementos típicos das artes visuais, de novo, sempre pensando que as artes podem se misturar, né? Mas eu acho que quem se dedica às artes visuais busca alguns elementos específicos, e no fundo a minha busca inicial é uma busca pelo texto, pelo trabalho, eu vou dizer, com a palavra. Então, o aspecto visual da palavra é um elemento a mais, vamos dizer assim, dessa busca, mas na base é um trabalho com a palavra. Então, eu vou dizer assim, é um trabalho que também busca, vamos dizer assim, encontrar possibilidades visuais. Mas, antes de tudo, então, trabalho com a palavra, vamos dizer assim. Mas tem o gosto e a paixão pelas artes visuais também, assim, né? Um bom fruidor, digamos assim. Não, e é interessante isso porque, assim, eu quando leio um livro, né, talvez pela minha história com teatro e essas coisas, eu nem devia estar falando isso, porque quando a gente fala uma coisa em público, isso vira compromisso. E na minha cabeça está só uma vontade. Eu não chamaria nem de projeto, porque eu não tenho tempo. Eu até gostaria, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Mas eu tenho uma vontade. Então eu vou falar quanto vontade, mas estou aqui assumindo, infelizmente, um compromisso público. Infelizmente, não pelo ato em si, mas infelizmente porque talvez eu demore um pouco a cumprir isso, a cumprir esse compromisso. Eu quando li o Fragmentos de R, e eu li mais de uma vez, né, me deu uma vontade imensa de transformar num filme, de filmar Fragmentos de R. Tá aí o desejo que talvez um dia vire projeto, mas que agora já virou compromisso público. Eu acho que eu vou ser cobrado toda semana por isso, mas tudo bem, não por você, tá? Mas, enfim. Filmar Fragmentos de R. E aí eu fico imaginando o desafio que seria para alguém que queira filmar Fragmentos de R, transferir para uma linguagem que é extremamente imagética todas essas nuances visuais que o Fragmentos de R tem. Aí você pode até pensar, não, mas aí fica mais fácil, porque se tem tanta coisa imagética no livro, transferir isso para o mundo da imagem, que é o cinema, beleza, você facilitou a vida do cineasta. Eu acho que não. Né? Eu acho que ficaria e ficará muito difícil transpor todas essas nuances imagéticas, não estou nem falando das nuances narrativas, mas todas essas nuances imagéticas que o livro coloca literariamente. O que você acha disso? Você acha que é possível filmar fragmentos de R? Acho que é num sentido específico. A gente sempre tem que pensar no que é a transposição de um tipo de obra estética para outra, né? A gente sempre, principalmente adaptações de livros, por exemplo, a gente tem que pensar na especificidade também da linguagem do cinema. Mas se eu puder falar uma característica que está no Fragmentos, e é uma característica que eu gosto, da qual eu gosto em várias obras, no cinema, na música, no teatro, nas artes visuais, é o que eu vou chamar de pluralidade. Às vezes vê numa mesma peça, numa mesma obra, elementos distintos, elementos diferentes, e às vezes aparentemente até discordantes. Então, só para falar do Fragmentos, porque eu vejo uma possibilidade dele ser transferido para o cinema. A ideia, além do aspecto visual, é que haja vários tipos, gêneros textuais distintos. A gente tem poesia, a gente tem carta, a gente tem página de diário, a gente tem narrativa em primeira pessoa, em terceira pessoa. Um capítulo em especial, vou falar assim, a várias vozes, às vezes em segunda pessoa. Há certos tons distintos, para mim há tons mais melancólicos, mais reflexivos, mais raivosos, mais duvidosos. Essa pluralidade, para mim, é a ideia que está por trás do romance, assim, dos vários capítulos. Então, gêneros textuais diferentes, às vezes técnicas narrativas diferentes também, estilos, tipo, um vocabulário diferente, às vezes é um vocabulário, em alguns momentos tem algumas referências um pouco mais difícil, às
às vezes ele é mais direto, às vezes mais rebuscado. Tudo isso para falar, eu acho que seria possível transferir para o cinema, daria muito trabalho, já, mas eu imagino um filme em que ele seria dividido em pequenas partes, e seriam técnicas distintas. Eu vou dar um exemplo, assim como eu consigo visualizar. Teria um primeiro capítulo, um primeiro trecho em preto e branco, uma câmera mais lenta. O pessoal sempre lembra do Tarkovsky, mas assim, mas uma câmera mais lenta, tentando mostrar certas imagens de uma certa distância. Depois teria um determinado trecho que poderia ter o ritmo de um videoclipe, digamos assim. As cenas apareceriam de maneira muito rápida. Depois teria um pequeno trecho, como eu posso dizer assim, com cores estouradas, talvez, assim, e um grande close, vamos dizer assim, no rosto da personagem. Então, assim, a cada momento, para quem conhece, mas uma técnica distinta de filmagem também, eu acho que, como eu posso dizer, pegaria o espírito do livro, vamos dizer assim, eu acho que seria possível transferir o espírito do Fragmentos para o cinema. E aí, para mim, o espírito é esse. Assim, você teria vários momentos técnicos. Não seria um filme uniforme, seria um filme com várias técnicas. Em determinado momento, volto a dizer, mais rápido, mais lento, às vezes uma câmera tremida, às vezes uma cena mais escura, outros tipos de iluminação, distanciamento de câmera. Para mim, seria essa a ideia do Fragmentos transposta para um filme. Agora, eu até pergunto, fez sentido para você? Você acha que isso é possível? Acho que é. Eu volto a dizer, eu li fragmentos, já vou até confessar, eu li fragmentos de R 3 vezes já. E li a primeira vez, enfim, até por força do trabalho, né? A gente vai lendo enquanto faz essa coisa do trabalho de editoração do livro. Mas depois de terminado o livro, eu fiz uma leitura mais atenta para fazer uma leitura enquanto leitor, né? E aí já me veio a vontade de filmar, já começou a me vir na minha cabeça alguma coisa em matéria de imagens, né? De imagens fílmicas, vamos dizer assim, né? E aí eu fui ler uma terceira vez para ver se essa vontade persistia ou se ela arrefecia com uma outra leitura já pensando nessa coisa, né? E ela persiste, enfim. Eu acho que é possível, com certeza. Tá? Mas isso é uma coisa que, enfim, já assumiu o compromisso. A gente vai conversar com calma no decorrer dos tempos aí, tá? É, não tem como, e agora eu estou falando como leitor, né? Não só do Fragmentos de R, mas como uma pessoa que também gosta muito de ler e sempre gostou muito de ler, não tem como, ao ler Fragmentos de R, não me remeter a alguns autores que eu particularmente gosto muito, né? E você citou dois, eu vou falar um terceiro, porque na verdade esse terceiro, quando a literatura dele começou a ficar mais a atingir um público maior no Brasil, começaram a compará-lo com os dois primeiros. Então eu vou falar desses três autores, eu vou falar de Beckett, de Kafka e eu vou falar do Chico Buarque. Por quê? Porque quando os romances do Chico começaram, né, quando o Chico começou a publicar os seus romances, e ele começou lá com Estorvo, depois vem Benjamin, depois Budapeste, enfim, depois Leite Derramado, Meu Irmão Alemão, Essa Gente, né? Enfim, eu li todos, né? Eu li todos os romances do Chico. Eu já gostava muito do Chico, na verdade também um pouco por influência da minha mãe. Minha mãe na década de 70, em plena ditadura militar, como professora, ensinava Chico nas aulas de literatura, né? Colocava Chico nas aulas de literatura. Né? Muita coragem, assim. Minha mãe era apaixonada por Chico Buarque e essa paixão se transferiu para mim. Mas o Chico eu coloquei só para poder citar, porque quando o Chico começou, por exemplo, quando Estorvo foi publicado, eu lembro que muita gente começou a dizer, o Kafka brasileiro, e não sei o quê, quer dizer, começaram a associar muito a literatura do Chico à literatura kafkiana. Se você pegar Leite Derramado, tem muito da estrutura narrativa, por exemplo, de Malone Morre, do Beckett. Então, então
centrando, né, o Chico foi só uma citação, mas eu queria falar no Beckett e no Kafka, que foram dois autores que você citou. E eu queria falar sobre eles, apontando para cada um deles um aspecto específico do livro, sem dar muito spoiler. Né? A narrativa do Fragmentos de R é uma narrativa, eu diria, muito beckettiana. E por que eu diria muito beckettiana? Porque um dos grandes mergulhos, ou vamos dizer, um dos grandes projetos da literatura do Beckett, era a total desestruturação de qualquer possibilidade tradicional de literatura no sentido de técnico mesmo, né? Então, como é que eu desestruturo a linguagem? Como é que eu desestruturo essa coisa chamada narrativa? Como é que eu desestruturo essa coisa chamada personagem? Como é que eu desestruturo essa coisa chamada história, temática? Enfim, o Beckett, ele foi, no decorrer da obra dele, desestruturando elementos da construção literária que até então eram muito caros e até hoje são, na verdade, né? Porque eu não acho que o Beckett destruiu, mas o Beckett era o Beckett, né? Assim, não é que ele conseguiu fazer, então agora todo mundo vai destruir, porque não é tão fácil assim, né? Então, assim, o Beckett ele foi destruindo ao longo da trajetória literária dele esses elementos que são caros à construção literária, né? E o Fragmentos de R tem muito disso na narrativa dele, né? Obviamente não chega ao radicalismo, por exemplo, do Inominável do Beckett, que não tem sequer personagem, né? Talvez a coisa mais difícil de destruir na literatura seja a personagem, porque, né, é um elemento muito, ao mesmo tempo muito pequeno, mas ao mesmo tempo muito essencial à literatura, né? O Beckett conseguiu, alguns outros autores também conseguiram, mas é engraçado porque alguns outros autores conseguem em trechos. Então, por exemplo, né, tem um trecho de um texto teatral do Rainer Miller chamado A Missão, que é um grande trecho que é uma fala de alguém que você não sabe quem é. Não tem, aquilo lá não tem. Toda a peça tem personagem. Ah, fulano está falando isso, fulano está fazendo aquilo. Aquele trecho especificamente você não sabe. E aí uma vez eu fui encenar a missão e foi um trabalho danado colocar isso na boca de alguém, e de modo a fazer sentido dentro da proposta narrativa do Rainer Miller, né? Mas o Fragmentos de R, então você não chega ao radicalismo, por exemplo, de desestruturar não, de anular personagem. Os personagens existem. São personagens desestruturadas, são personagens que não se completam enquanto personagens, enquanto personas, né? Mas elas estão lá, pelo menos apontadas. Mas a narrativa, ela é muito desestruturada, né? Então, assim, não tem, até tem uma história com começo, meio e fim. A gente pode até dizer que tem, mas ao mesmo tempo não tem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa narrativa desestruturada, e se essa comparação que eu fiz com a narrativa do Beckett faz sentido, porque assim, me lembra muito essa coisa a gente vai falar do R, que é a personagem central, mas eu acho que outras personagens também, né? O R mais porque é a personagem central do livro. Mas as personagens do livro, em geral, todas elas, parecem muito assim uma coisa de a gente está aqui, tá bom. Não existe muito sentido na própria existência delas no mundo da narrativa, tá? Não na narrativa. Na narrativa faz todo sentido. Na estrutura literária faz todo sentido. Mas eu estou falando do universo interno da narrativa, né? Estamos aqui, tá bom, tá ótimo.
E eu acho que isso é um pouco típico das personagens Brechtianas, né? Se você pensar em Esperando Godot, se você pensar em Fim de Jogo, se você pensar em Malone Morre, em Murphy, enfim, se você pensar em Molloy, né? Quer dizer, se você pensar nessas obras Brechtianas, mesmo nas obras teatrais, por exemplo, é isso, as personagens estão lá, a narrativa está aqui, a gente está aqui e está tudo certo. Fala um pouquinho sobre isso. No primeiro que é um autor pelo qual eu tenho uma grande admiração, o Beckett. A gente já conversou sobre isso, né? Uma admiração. Nós dois temos essa grande admiração pelo Beckett. Só para retomar uma coisa que você falou, no caso, por exemplo, específico do Inominável, o início maravilhoso ele já vai abalar as estruturas convencionais da narrativa, né? O onde agora, quando agora, quem agora, ou seja, onde se passa essa história, quando se passa essa história e quem está vivenciando ou quem está narrando essa história. Assim, já assim, a primeira frase já acaba, vamos dizer assim, com os elementos tradicionais de uma narrativa. Bom, mas continuando, assim, para mim a grande semelhança e a grande diferença nisso que você falou, eu vejo muitos dos personagens do Beckett. O Inominável é a conclusão dessa trilogia. A gente tem o Molloy, o Malone Morre, o Inominável, os personagens do Esperando Godot. Eu vejo muitas das personagens do Beckett uma necessidade de falar compulsivamente, falar, falar e falar, para poder. Isso para mim é importante, assim. Eu vejo que eles não falam tanto para compreender o mundo. A fala não é um instrumento de compreensão, por um lado, e nem é propriamente um instrumento de comunicação, por outro. A gente vê nas conversas, por exemplo, do Esperando Godot, entre o Vladimir e o Estragon. Ou se a gente pensar também no Fim de Partida, em Dias Felizes, não é propriamente um diálogo. O que há ali, propriamente falando, é o afastamento do silêncio. Acho que as personagens do Beckett falam porque se elas não falarem, se elas não fizerem barulho, digamos assim, elas deixam de existir. Elas percebem o vazio e horror desse mundo que nos circunda. Então, no fundo, você fala para se distrair, você fala e nessa fala não importa muito o conteúdo, digamos assim. O importante é falar, falar. E aí, voltando para o Inominável, esse trecho famosíssimo também, ele fala: é preciso continuar, não posso continuar, vou continuar. Ele precisa proferir palavras enquanto houver palavras, para afugentar o silêncio. Voltando agora, então, para o fragmento de R. Eu vejo no R essa necessidade. Então, assim, sem entregar nada no livro, mas eu vejo que ao longo, vamos falar de uma maneira sem entregar, ao longo da história dele, essa necessidade, às vezes, de afugentar o silêncio, de falar, às vezes nem tanto para poder se comunicar com alguém, ou para compreender realmente a fundo um aspecto da vida, ela está presente ali, mais a fala ou o pensamento, às vezes um certo delírio ou a escrita, para afugentar o silêncio, para lidar com a solidão, com a incapacidade de se comunicar. Então, nesse sentido, eu vejo uma semelhança realmente com os personagens do Beckett. A diferença estrutural, para mim, é que eu quis mostrar uma vida inteira, digamos assim. Isso a gente pode falar, acho que sem entregar. E para mostrar essa vida, que é uma vida, isso para mim, pelo menos na criação do personagem, que é uma vida feita de ausências, foi importante criar uma mínima estrutura narrativa com, e aí já diz o título, com esses pedaços ou fragmentos dessa vida. Eu acho que no Beckett isso não está presente. No fundo, não é propriamente uma vida, mas um momento, digamos assim, ou um momento curto. Se a gente voltar para o Molloy, as duas partes do livro elas giram em torno de um ano, eu acho. No caso do Inominável, a gente nem sabe quanto tempo, né? Ou quanto, no caso do Esperando Godot, talvez 2 dias ali. Mas o arco temporal não é muito extenso. Então eu acho que isso permite uma outra linha narrativa, digamos assim. No caso do Fragmentos de R, eu vejo que a personagem principal tem as mesmas necessidades, digamos assim, a mesma necessidade de fala, de afugentar o silêncio. E às vezes cai na mesma verborragia, no mesmo excesso de fala que as personagens do Beckett. Mas a minha necessidade narrativa, ela abarca um arco temporal maior, digamos assim. Então eu precisei criar uma estrutura na qual aparecem aqui e ali algumas personagens. E concordando com o que você falou, é importante pensar que o R é uma figura muito solitária, por um lado. Já digo, sou eu interpretando o personagem, então não estou entregando. Muito centrada e solitária, de maneira que as figuras que estão ao redor do R, elas estão presentes, mas não estão presentes. Ele se comunica, mas não se comunica, no fundo, com essas figuras.
o que cai nisso que eu acho que você falou, com o que eu concordo, elas estão aí, no certo? Se a gente tiver a narrativa, então, são importantes, a gente sabe, para a estrutura narrativa, mas são presenças, mas a gente sabe que o R não é capaz de se entregar muito, de lidar de uma maneira efetiva, digamos assim, com essas presenças, com essas figuras que o circundam. Não sei se eu não quero entregar também, né? Só falar já. Eu vou pensando nisso que você falou, eu vou tentar fazer um desenho sem entregar também. Eu acho que é como se o R seguisse por um caminho assim, sabe? Colocasse essa venda nos olhos, né? Seguisse por um caminho e as outras personagens batem, né? Vão batendo, entrando, chegando e saindo, e ele está lá, né? Ele vive por algum tempo essas personagens, mas na verdade pouco se afeta com elas de maneira geral, né? Então assim, não há para mim o R é uma personagem que tem ausência de afeto. A ausência de afeto no sentido de que ele não se deixa afetar pela relação com as outras pessoas, exceto com uma, Isso. né? Eu acho, e aí eu acho que essa personagem, apesar de ser, e aí eu estou falando da saudade, né? Eu acho que apesar de ser uma personagem pequena de tamanho no sentido quantitativo da narrativa, ela aparece num, né? Pouco, vamos dizer assim, durante o livro, mas é uma personagem que tem uma dimensão enorme na narrativa, porque talvez seja a personagem que o R deixou-se afetar por ela, e aí isso. Só que é engraçado que esse afeto da saudade, agora eu estou pensando aqui, esse afeto da saudade tinha tudo, e aí eu vou tentar falar isso sem dar spoiler, tinha tudo para ser um ponto de estruturação inicial naquela trajetória que vinha até então totalmente desestruturada da vida do R. Só que, só que por conta de coisas que aí isso eu não vou falar, acaba desestruturando mais ainda a trajetória que já estava desestruturada do R. Então é quase como assim, o R está se afogando, vem a ilha saudade. Só que essa ilha começa a desaparecer, começa a diminuir, ela começa a afundar, sei lá, uma boia, começa a afundar. E depois disso, então, R, talvez por ter experimentado o afeto, talvez por ter experimentado a boia, tenha se desacostumado a nadar. E depois disso ele se afoga mais e mais e mais ainda. O que você acha disso? Não sei. Eu vou aqui, primeiramente, eu preciso anotar, porque eu adorei essa imagem. Eu vou guardar, eu vou roubar essa imagem assim de alguém. Eu concordo plenamente. Assim, uma das questões centrais, como eu falei, assim, uma das questões que me preocupam quando eu falo em questões temáticas é a formação da subjetividade, como forma a identidade um sujeito. E para mim ela se forma por meio do contato, da comunicação, mas sejamos sinceros, assim, não é esbarrar, é um contato efetivo. A gente precisa ter contato com as pessoas, conversa, intimidade. Você usou uma palavra muito importante, afeto. Saber dar e receber afeto. É isso que, para mim, vamos dizer assim, é isso que quero acreditar, é isso que forma um ser humano com, às vezes, problemas, dúvidas, angústias, mas um ser humano inteiro. Alguém que é incapaz de se deixar afetar, não, como você usou esse termo, não fica estruturado. Ou, sem entregar nada, fica sempre em fragmentos. Acho que o R, por causa, como você falou, dessa imagem, assim, tá sempre, sabe, como aquele bicho que tem, sabe, assim, duas coisas tapando a visão, ele não se deixa afetar propriamente. Consequentemente, ele não se deixa, vamos dizer, desenvolver, se transformar numa figura inteira. Ele está sempre fragmentado, ele está sempre aos pedaços, por isso o romance é feito aos pedaços, para poder retratar visualmente, em termos narrativos, o que é essa personagem principal. E a saudade, ela desempenha exatamente essa função. Ela seria essa figura, vamos chamar assim, estruturante, mas sem contar, sem entregar o que era uma possibilidade de estruturação,
Tanto que se estruturasse, o romance poderia seguir outro rumo, e seria outro romance, teria outro título, outra capa, outro desenvolvimento. A desestruturação talvez fique maior. E uma coisa para mim muito importante no R, pensando nessa dificuldade de contato, nessa dificuldade de comunicação, sem entregar o livro também, é que aí sou eu interpretando a personagem. É que ele é uma figura para a qual, às vezes, uma ausência é como se é um paradoxo, assim, como se uma ausência tivesse mais presença e mais força que uma presença. A ausência pesa mais sobre o R do que às vezes a presença. A ausência afeta mais. O que mostra como ele é uma figura um pouco sem entregar, não muito bem estruturada, vamos dizer assim, ou não muito que não consegue se adaptar muito bem ao mundo e à vida. Mas a ideia também, isso é importante, como ele é uma figura solitária, uma figura que tem essa dificuldade, às vezes as ausências acabam adquirindo uma importância maior do que uma presença, sem entregar, né? Pois é, e o que é curioso é que, assim, tentando falar nessa questão da trajetória do R, o livro ele tem toda essa estrutura fragmentada que você mencionou, né? São os pedaços, né? É como se a vida do R fosse mostrada como um filme daqueles antigos que eram apresentados como fotogramas mesmo, né? Quer dizer, que a gente não conseguia ver, porque a projeção mais moderna, né, ela dá a possibilidade de ver uma linearidade, né, quase o movimento natural, né? As projeções mais antigas não davam isso, a gente via claramente a questão de fotogramas, né? Então a vida do R no livro ela é exposta em fotogramas, né? São fotogramas, fotogramas que muitas vezes são desconectados entre si, né? De propósito, claro, e isso dá uma riqueza narrativa para o livro. Mas e aí, também sem entregar, você elabora um final que fecha um ciclo narrativo, dando a ele a linearidade que faltou nele durante todo o livro. Então, o livro ele não tem nenhuma linearidade narrativa durante o livro inteiro. E ao final, você meio que fecha a narrativa, costurando a linearidade que, em tese, não existiria. Então, assim, eu achei o final surpreendente do livro, e eu posso falar disso sem dar spoiler, porque é isso. Eu achei o final do livro surpreendente do ponto de vista da estruturação literária. Porque é quase como se o fio estivesse lá o tempo todo e só no final que você puxa o fio. Sabe, pensa o seguinte: pensa um monte de, de foto de papel presas num barbante, espalhados pelo chão. Elas estão todas desordenadas de qualquer jeito, porque o barbante ele está flácido. Você puxa o barbante, estica o barbante, elas ficam todas na mesma posição, em pé, e ficam ordenadas. Então é quase como se você tivesse feito isso, como se você tivesse, ao final, puxado esse barbante e tudo começa a fazer sentido. Então toda a linearidade que faltou na trajetória do R, ao final chega. E aí? Bom, eu posso dizer primeiramente, pensando agora em termos narrativos, assim, para mim é uma maneira de fechar realmente, assim, há um momento que a gente precisa achar um modo de encerrar a narrativa. Então, pensando agora só em termos estruturais, digamos assim, de uma narrativa. Para mim, é o desfecho de uma narrativa. Quem lê o livro até aquele momento vai entender assim, agora o livro acaba mesmo, vamos dizer assim, chegou nesse ponto, o livro não vai seguir adiante a partir disso. Ele tem que fechar aqui, pensando em termos narrativos, por um lado, mas por outro, pensando de novo, assim, não só em termos narrativos, nisso que você falou, é uma ideia de fechar uma obra também, sem, de novo, entregar elementos. Quem terminar, eu diria assim, ó, na hora que terminar o livro, releia o começo, se não quiser reler o livro todo, mas releia o começo, pelo menos, se não quiser ler o livro todo, para entender que, no fundo, toda essa linha cheia de fragmentos está fazendo, sem entregar, obviamente, fazendo um círculo narrativo.
E uma outra questão, de novo, sem entregar, é mostrar como o R ele é feito, como ele é feito de ausências e de lacunas, digamos assim. Há muitas coisas que não estão visíveis num primeiro momento. Então, eu diria isso, assim, isso é intencional. No fundo, as coisas... É como se a gente lesse certos capítulos ou certos trechos e sublinhasse uma frase. Mas, no fundo, uma frase mais importante seria a outra, vamos dizer assim. A gente só vai descobrir no final. A gente pode Não, falar. eu diria, uma coisa que me vem na cabeça agora, e eu vou tentar não dar spoiler também, mas assim, não me pergunta por quê, senão eu vou ter que dar spoiler, tá? Mas nesse aspecto, eu acho que a trajetória do R é muito parecida com a trajetória de Édipo. É bastante parecida. Eu estava pensando nisso agora, é bastante parecida. Obviamente, não do ponto de vista factual, né, dos acontecimentos da vida dos dois, mas tem um negócio por trás aí, que aí é que eu não posso falar, porque aí vai dar spoiler, mas tem um negócio por trás aí que é muito semelhante à trajetória do Édipo, do encontro, do momento em que ele se encontra, o momento em que... Né? E é muito interessante porque o mesmo elemento factual que dá início à trajetória desestruturada do R é o elemento factual que vai encerrar a trajetória desestruturada do R. Mas sem entregar, tem isso, eu concordo. Assim, algumas figuras também marcam a gente, né? O Édipo é um desses livros que marca, assim, que a gente lê e relê, mas sem entregar, sem fazer comparações, vamos falar, de elementos factuais, ou vamos falar assim, eventos da narrativa de ficção. Uhum. Mas quem conhece tem só em mente, assim, de uma maneira mais ampla, existe uma busca do Édipo, existem angústias e buscas, pronto. Elas não precisam ser semelhantes ou não, mas pensar que existem angústias e buscas, e percalços, encontros e desencontros, falando sem... Porque, bom, quem lê vai perceber diferenças, mas assim, Sim. isso tem buscas ali, vamos dizer assim, mesmo que às vezes elas não estejam tão evidentes. E aí, só para a gente voltar para um outro ponto que para mim é muito importante, no caso dessa estrutura fragmentada, a gente volta para o começo da conversa, para a ideia de legitimação vinculada à fruição. Para mim, um outro elemento muito importante na construção desse livro em especial, construir um texto mais fragmentado, com vários, como a gente falou já, aspectos visuais, os gêneros narrativos, gêneros textuais, implica também uma participação maior do leitor. Eu acho que não quero, isso é importante, não é propriamente criar uma dificuldade. Eu acho que criar dificuldade pela dificuldade não faz sentido na criação estética, mas é criar a necessidade de uma participação maior, que às vezes pode ser um pouco mais fácil ou mais difícil. Mas não é a dificuldade pela dificuldade. Mas é perceber que é uma obra da qual ela exige uma participação maior. Vamos dizer, se ela é feita de pedaços, é importante às vezes tentar relacionar um pedaço com o outro, retomar aqui, voltar ali. Mas, no fundo, o que está em jogo aqui é a ideia de fruição. Um tipo de texto do qual você participa mais. Né? Sim. Não, eu vou tentar, já que eu estou fazendo tantas metáforas hoje, eu vou tentar. Eu acho que é aquela coisa assim que você exige do leitor. É quase como assim: se eu mergulho num lago onde a água é menos densa, eu afundo com facilidade. Se eu vou para o Mar Morto, por exemplo, onde a água é mais densa, eu tenho mais dificuldade em afundar, então eu vou precisar fazer um esforço maior para mergulhar. É nesse sentido, quer dizer, porque o R, eu não vejo Fragmentos de R como um livro difícil de ser compreendido, de forma nenhuma. Mas ele pede essa força maior no mergulho por conta da densidade da narrativa. O que não tem nada a ver com dificuldade, por isso que eu acho que eu quis pontuar essa coisa da densidade, para não dar a falsa impressão de que é um livro difícil de ser compreendido. Ele não é, não. É uma narrativa. A narrativa ela está muito bem posta ali. Só que ela pede uma densidade. Ela tem uma densidade, então ela pede um esforço maior de mergulho. Né? Isso.
No fundo, isso para mim é importante, assim, que ele não é impenetrável, na verdade, assim, até, num certo sentido, bem compreensível. Mas ao longo da trajetória, assim, ao longo do caminho, exige que seja vamos dizer assim, uma leitura mais atenta, que faça um esforço maior. Uhum. Mas não fazendo uma propaganda, assim, mas não decepciona. A gente não faz esse esforço assim, e agora? Não, o esforço É, foi não, feito, a gente chega em algum lugar, digamos assim. com certeza. Agora eu quero fazer então a comparação em relação ao Kafka, né, que eu citei o Kafka. E a minha comparação sobre o Kafka é muito mais direta do que a comparação que eu fiz com o Beckett. Um dos grandes personagens do Kafka era o K, né? O Joseph K do processo e o agrimensor K do castelo. Que há quem diga que são a mesma pessoa, enfim, existem, né? Talvez, não, sim, não. Explicitamente não são. Isso está claro, né? Aquela coisa assim, o Kafka não escreveu dizendo são a mesma pessoa, né? Mas ele deixa no ar, né? A gente pode, não é absurdo dizer que não são, mas também não é absurdo dizer que são. Né? É quase como, né, eu costumo dizer que é quase como se o agrimensor K fosse o Joseph K ressuscitado depois que morreu no processo. Mas enfim, K de Kafka, também não sei se era, mas enfim, é isso. R de Rafael, qual é a relação disso? Mas, de novo, tenho que dizer. A relação é direta, sejamos sinceros. Assim, as influências fazem parte do processo de produção de um texto, de escrita. E logo no começo, mesmo, quando surgiu o nome, assim, a figura R, ela veio do K mesmo, do K, principalmente do Joseph K. Mas num caso mais específico também, então, primeiro é a relação, é o R do autor Rafael ali, a gente bota a letra do próprio nome. No caso do Kafka, ele bota do sobrenome, né? No meu caso, eu botei do primeiro nome. Num primeiro momento, é isso mesmo, e é uma relação com a leitura, com as leituras dos textos do Kafka. No caso específico do Fragmentos de R também, quem leu o romance, bom, a gente já falou sobre vários aspectos, vai perceber que para mim faz muito sentido que ele não tem um nome completo. Ele não é uma figura completa. A narrativa tem a sua fragmentação e ele mesmo não tem o seu. Essa é uma maneira de representar a condição dele, digamos assim. O R não é uma figura inteira. Então ele não chega a ser um nome propriamente. É uma letra. R. Eu vou fazer só um desvio. Eu nunca tinha pensado nisso antes, assim, foi só muito tempo depois. O romance já estava no final, mas por uma enorme coincidência também, a letra R, ela permite pronunciar o verbo errar nos dois sentidos. Errar no sentido de errante, você não tem muito chão, digamos assim, é uma figura errante, e R no sentido de cometa erros. Para mim, as duas, elas caracterizam muito bem o R personagem. Mas voltando para o Kafka, falando de novo dessa figura errante, se relacionando o texto com o Beckett, a gente pensa em termos narrativos, digamos assim, um tipo até de estilo, às vezes um ritmo de frases. Para mim, o R ele se assemelha às figuras, aos personagens do Kafka, no que diz respeito a esse aspecto, sem entregar muito também. Mas as personagens do Kafka, elas fracassam continuamente, elas têm um propósito, um objetivo, tentam, tanto o Joseph K. quanto o Agrimensor K. estão constantemente fracassando, digamos assim. Estão tentando, errando, não conseguindo, vai para um lado, vai para o outro. E, em segundo lugar, tanto o Joseph K. quanto o Agrimensor K., até onde eu entendo também, assim, não conseguem estabelecer contatos com as demais personagens que aparecem ao longo da narrativa. O Joseph K. e o Agrimensor K. conversam, tentam estabelecer um tipo de proximidade, mas a gente percebe que não há realmente contato efetivo. No fundo, é muito mais algo superficial ou esporádico. Isso, para mim, caracteriza o R também. Esses dois sentidos. Assim, ele, num certo sentido, é uma figura que sempre fracassa. Eu diria que as personagens do Kafka são até mais, vamos dizer assim, uma força de vontade maior, sem entregar muito, das vezes, do que o R, assim.
e o R não consegue estabelecer esses contatos. Então, o personagem, digamos assim, o R remete mais às figuras do Kafka. O estilo, para mim, remete mais a aspectos da prosa do Beckett. Então, assim, as relações para mim são muito pertinentes, assim. Legal, legal. Bom, a gente podia continuar falando aqui. Aliás, eu até estava gostando dessa coisa de essa brincadeira de literatura comparada que a gente estava fazendo, que eu ia dizer, não vou explicar por quê, porque não vai dar tempo, tá? Mas a gente marca uma outra conversa para isso. No meu entender, o R seria um anti-K do Joseph K e um K mais do agrimensor K. Eu vou tentar rapidamente explicar por quê. Porque o Joseph K, ele é um ser que começa o livro do processo estruturado e vai se desestruturando no decorrer da história. O R, ele é um pouco como o agrimensor K do Castelo, que como tá o agrimensor K, como ele está chegando naquele lugar, ele tenta se estruturar naquele lugar e não consegue. É como se o R tentasse se estruturar na vida dele sem conseguir. Por isso que eu acho que ele é mais parecido com o agrimensor K, não no sentido de não ter características do Joseph K, mas ele é um Joseph K ao contrário. Apesar de no final, tanto Joseph K como o agrimensor K, como o R, não conseguirem se estruturar enquanto sujeitos. Né? Nisso os três têm em comum. Nenhum deles quer dizer, o Joseph K se desestrutura totalmente como sujeito. Então eles terminam as narrativas totalmente desestruturados enquanto sujeitos. Né? Enfim, mas é isso. Rafael, já temos 1h40 de conversa. A gente podia ficar aqui mais 3 horas conversando, que com certeza, mas aí é isso, né? Eu estou até pensando se a gente não vai dividir isso em partes aqui, porque talvez as pessoas. Mas vamos ver. Mas foi uma conversa muito legal. Eu queria te agradecer por essa conversa, agradecer pela oportunidade de conhecer o seu trabalho, de conhecer o seu livro, de editar o seu livro, né? Para nós da Editora Literação foi uma grande honra, uma grande conquista ter você como um escritor nosso. Então, para nós é realmente uma sensação de, sabe aquela coisa assim, nossa, conseguimos uma coisa, quando a gente consegue uma coisa muito bacana num projeto, né? Pô, conseguimos publicar um escritor como você. Então, assim, queria agradecer muito por essa conversa, pelo trabalho do livro. Foi um trabalhar com a edição do Fragmentos de R. Foi uma coisa muito gostosa, muito prazerosa. É difícil, mas eu acho que o prazer está justamente nessa dificuldade que o livro trouxe para nós, enquanto trabalho editorial, né? Mas que foi muito prazeroso fazer. Então, eu queria te agradecer e deixar você fechar a noite aí com espaço para falar. Vou fechar a noite também, então, fazendo alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, a quem nos assistiu até o final, quem está aqui assistindo a gente, agradeço por ter visto o vídeo, por ter compartilhado também desse nosso bate-papo, da nossa conversa. Eu agradeço especialmente a você pelo convite, por essa conversa, pela divulgação do livro. Eu quero agradecer muito aí a você e a todo o pessoal da Editora Literação. Tentar também não me estender muito, mas assim, para mim foi extremamente gratificante. Eu deixo esse relato no site, mas o respeito ao texto, as conversas, as trocas, o interesse pela produção de um livro assim, de extrema qualidade, assim, tudo isso eu senti durante esse processo. Assim, tudo isso é muito gratificante. Assim, o resultado final, eu já falei isso uma vez, falei assim, o livro para mim ele está muito bonito, muito bem acabado, assim, muito bem feito. Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil, às vezes, assim, eu peço uma coisinha aqui, uma ali, quando aparecem 3 detalhes, viram 30, 40. Eu quero fazer um agradecimento especial também à minha esposa, Jaqueline Harsch, que fez uma capa, eu vou mostrar aqui, a gente já mostrou, ele está aqui pertinho, que eu achei maravilhosa, gente, assim, eu achei Muito bom. trabalho editorial tudo lindo, assim, então eu quero mandar um beijo para ela pela capa, mandar um abração para todo mundo da editora, um agradecimento, porque para mim o resultado, assim, como eu posso dizer assim, é algo que dá orgulho e vontade de colocar na mão das pessoas. Não só pelo conteúdo, por tudo que a gente falou da narrativa, do texto, da personagem, mas esse objeto físico.
Eu falei no começo, eu adoro livro, olhar um livro, ganhar e cheirar um livro, vamos dizer. Eu acho que vale a pena, assim, quem tiver esse livro em mãos vai gostar de ter o objeto físico em mãos também. Então eu agradeço e encerro por É, aí. é um livro muito bonito, né? Não só do ponto de vista literário, mas ele é um livro que ficou muito bonito. Eu fico muito feliz. Então eu quero aproveitar e fazer um agradecimento especial ao meu filho Arthur, né? Que foi quem propiciou esse contato entre nós, foi a primeira ponte entre nós, né? E então queria agradecer a ele também, porque foi para nós aqui da Editora Literação, foi também uma conquista, como eu disse, muito grande. Agradecer a você por esse tempo todo aqui, né, essa disposição aqui em ouvir a gente. E é isso, pessoal. Para quem assistiu até agora, Fragmentos de R, do Rafael Molinari, é uma obra que vale muito cada linha que é lida, vale muito ter o objeto livro, porque realmente é um livro muito bonito, e vale muito porque é o, talvez, e eu sou uma pessoa que pela minha condição de editor, eu fico lendo bastante obra que está sendo produzida agora. E eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse para você, tá, Rafael? Mas eu vou dizer agora publicamente. Para mim, é um livro que se enquadra na primeira linha da literatura contemporânea mesmo, assim, mesmo. É um livro que tem uma qualidade literária muito boa. Então, convido a todas, todos e todes a lerem o livro do Rafael, Fragmentos de R, e prestigiarem essa literatura contemporânea, que é realmente uma literatura pulsante. Está se produzindo tanta coisa boa de literatura no Brasil hoje em dia e que pouca gente conhece, então vale a pena conhecer. E eu me sinto honrado de ser uma das pessoas que abre um pouco esses caminhos para que as pessoas conheçam, junto com os autores e autoras. Claro que sem vocês a gente não existe, né? Nós da editora não existimos sem vocês, né? A nossa razão são vocês, tá? Então queria realmente agradecer e de novo recomendar Fragmentos de R do Rafael Molinari para todas, todos e todes. Valeu, Rafael, valeu, gente, até a próxima, até o próximo vídeo, até a próxima conversa. A gente vai se falando. Tchau.